Você sabe verdadeiramente o que é viver pela lei do reino ou viver pela lei do homem? Você entende o que quer dizer a parábola do servo que não queria perdoar? Bem, é isso que eu quero te explicar nesse vídeo. Vamos lá! O que é a parábola? A parábola era usada por Jesus para identificar, informar e comunicar as coisas do céu. Como as coisas funcionavam, como funciona o tribunal de Deus. Então, se você não sabe, uma das melhores coisas para se entender a realidade dos céus e o tribunal de Deus são as parábolas. Por isso que Jesus usou elas para ensinar ao povo. Vamos ler a parábola. Então Jesus disse: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Primeira coisa sobre esse texto. Esse texto se refere sobre o perdão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se nós formos fazer uma tradução bem grotesca sobre o valor que esse servo devia ao rei, nós poderíamos colocar aí em base um talento de prata, cerca de 12 mil reais. Já se fosse um talento de ouro, cerca de 700 mil reais. E este homem devia ao seu rei 10.000 talentos. É muito importante que você grave esse valor, para que você perceba o valor que ele tinha que perdoar do seu conservo. Ele devia uma grande quantidade. Se nós formos colocar, como eu disse, grosseiramente, se um talento de ouro custaria para nós hoje 700 mil reais, mais ou menos, o que seria 10.000 talentos? Não tendo como pagar, claro, possivelmente uma dívida gigantesca. O rei determina então que seja vendido ele, sua mulher e seus filhos. Naquele momento, aquele servo percebe que vai perder tudo. O que ele faz? Se lança no chão, pede misericórdia e grita. Aquele senhor, aquele rei, percebe aquilo e resolve não só liberar ele, sua família e seus filhos, como perdoar a dívida. Grave isso. A segunda coisa que eu quero falar com você é sobre a balança da injustiça. A Bíblia vem dizendo no verso 28 que esse mesmo servo saiu e encontrou com seu conservo. Esse devia um valor a ele, e esse valor a Bíblia conta que eram apenas 100 denários. Ah, Benet, quanto valia um denário? Bem, a Bíblia relata de que valia 8 quilos de pães ou um dia de serviço. Vamos colocar que o valor de um dia de serviço hoje para o brasileiro, no salário mínimo, é cerca de 30 a 50 reais. Vamos colocar em volta disso. Aquele homem, o seu conservo, devia a ele 100 denários, 100 dias de trabalho. Imagina você, 100 vezes 30 ou 100 vezes 50. Bem, você já deve ter percebido que não chega nem perto da dívida que esse servo tinha com o rei. E onde está a balança da injustiça aí? A balança da injustiça está no momento em que a lei do reino serve para você quando é sobre você e quando lhe devem favores a lei do homem que opera. Aquele homem, ele amou ser
julgado pela lei do reino, ou seja, ter tido sua dívida perdoada, mas na hora de ele perdoar, ele preferiu agir com a lei do homem, com a lei que ele agia. Resultado disso, nós vamos ver nesse próximo tópico. A terceira coisa que eu quero falar com você é: a justiça de Deus, por mais redundante que seja, é justa. Nós falamos muitas vezes que Deus é justo juiz. Amamos dizer isso a todos. Mas quando se trata de nós queremos um Deus injusto. Por que eu te digo isso? Ou por que você está dizendo isso? Sim, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe. Porque nós erramos. Mas quando um erra conosco, nós não queremos perdoar. Ou seja, muitas vezes nós até mesmo nos colocamos diante do tribunal de Deus para falar: Deus, eu quero que o Senhor puna essa pessoa. Senhor, olha só o que ele está fazendo comigo. Só que meses atrás, você estava lá, no tribunal de Deus, pedindo perdão e misericórdia. Deus é um justo juiz. Tanto é que na oração de Jesus, ele nos ensina: perdoai como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A Bíblia toda relata em várias vezes: da maneira que vocês agirem, será agido com você. Da maneira que você julgar, será julgado. Da maneira que você for misericordioso, você obterá misericórdia. Então, nós não podemos achar que nós estamos julgando pela lei do homem e que nós teremos um julgamento pela lei do reino, porque não faz sentido isso. Muitas vezes Satanás se coloca diante de Deus para lhe acusar daquilo que você fez. E Satanás chega diante de Deus para dizer: ei, Deus, o Senhor viu o que aquela pessoa fez. O Senhor, ela está te pedindo misericórdia, mas eu peço que o Senhor me permita atingir a vida financeira dela. Me permita atingir a família dela. E quando Deus vai analisar a sua situação, você que deveria ter julgado com misericórdia, não foi misericordioso. Portanto, a lei que você usou será usada contra você. Aí muitos cristãos não entendem. Por quê? Por que minha vida está assim? Ah, talvez porque 6 meses atrás você agiu com a maldade que estão agindo com você hoje. E aí a justiça de Deus está vindo sobre você. O Senhor permite que o ataque venha sobre você porque você decidiu agir pela lei do homem. Ah, resultado disso, então como eu posso viver pela lei do reino? Haja pela lei do reino, e a lei do reino será usada a favor de você. Se você decidir agir pela lei humana, a lei humana será usada e sentenciada contra você. Se você decidir agir pela lei do reino, a lei do reino será usada a favor de você. Então, aproveite. Se você erra, se você falha, peça perdão. Porque quando Satanás for acusar com um livrinho de acusação dele, vai chegar lá diante de Deus e não vai ter esse pecado lá nos cadernos de Deus, vamos colocar assim entre aspas. Nos cadernos de Deus não vai existir. Por quê? Porque minutos após você cometer aquele erro que Satanás acusou, você se arrependeu e lá no céu foi apagado, porque é isso que a Bíblia nos garante. Portanto, todas as vezes que for lhe colocada a oportunidade de agir com a lei do homem ou a lei do reino, haja pela lei do reino, seja misericordioso. Tenha perdão, haja com perdão, perdoe, peça perdão, mude, dê ao próximo e será dado da mesma maneira, porque Deus é justo. Ele não vai deixar faltar se um dia que você tinha ou aquilo que você tinha menos, você dividiu o seu irmão, você entregou aquele que não tinha. Essa é a lei do reino, é isso que eu quero explicar para você. E este servo recebeu a sentença do rei com a lei do reino e aplicou a lei humana. O que aconteceu? Os servos desse rei viu isso. O rei chamou este servo novamente. E da maneira que ele havia feito com seu conservo, o rei fez com ele. O aprisionou, chamou o carrasco e o deixou lá até que se saldasse toda a dívida. Exatamente a sentença que ele tinha dado com seu conservo. Então, para terminar esse vídeo, é o que eu quero te dizer. Viva pela lei do reino, vai valer a pena. Mesmo que não seja um dia depois. Por isso que Jesus diz, não se vingue, dê outra face. Pode ser que amanhã você se ache um bobão, mas pode ter certeza que um dia a lei do reino será usada ao seu favor. E aquele que um dia se vingaria de você, o Senhor não permitirá, porque você mesmo não se vingou daquele que lhe feriu. Tá bom? Curta, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a sua vida.